Saudações antarianos e antarianas, eu sou o Gustavo Lopes e no Destrinchando Game of Thrones de hoje eu darei continuidade à nossa série de vídeos. Se você é novo no canal, já peço que você se inscreve, mas antes, a gente está numa série de vídeos. Essa série de vídeos estamos na parte 7, portanto temos 6 vídeos ali para trás para você conferir. Esses 6 vídeos a gente já falou de 12 reis e de 2 grandes guerras. É importante que você assista. Se você for ali nas sugestões de vídeo, você vai encontrar alguns vídeos e você vai conseguir chegar a todos os outros para que você possa entender um pouco mais sobre o sangue do dragão. Outra coisa é que eu peço que vocês se inscrevam no canal caso não sejam inscritos. Recomendem o canal caso você já seja inscrito. Mesmo que você não seja, recomende o canal caso você goste. E também vocês acompanhem a gente em todas as nossas redes sociais, porque isso é muito importante para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. É muito importante mesmo. Então deem essa força pra gente. Recado dado, vamos então ao nosso tema do vídeo de hoje. No vídeo passado eu tinha falado para vocês que Daemon II acabou morrendo na grande praga da primavera. Baelor Quebra-Lanças acabou morrendo em um incidente com o irmão dele. Já os 2 filhos que o Baelor tinha acabaram morrendo também na grande praga da primavera. Dessa forma, o trono passou para o segundo filho de Daemon. Em 209, depois da conquista, Aerys I ascende até o Trono de Ferro. Aerys não era um cara que desejava o Trono de Ferro, ele na realidade preferia muito mais os livros, ele não queria o poder, ele queria sabedoria. Ele gostava de permanecer na companhia dos livros. Nem mesmo a mulher dele conseguia motivar ele para que ele largasse os livros, ele preferia continuar lendo. E, inclusive, muitos diziam que ele nem mesmo foi capaz de consumar o casamento dele. Então, ele e a rainha dele nunca fizeram absolutamente nada, segundo diziam algumas pessoas. O problema é que o Aerys ascendeu ao trono em um momento em que o reino enfrentava a grande praga da primavera, em que estava rolando ali a rebelião Blackfyre. Então, ele assumiu em 209, em 211 a gente já teve a segunda rebelião Blackfyre, mas antes disso, temendo todas essas coisas, o Aerys decidiu nomear como a sua mão, a mão do rei, Brynden Rivers, o Sangue de Corvo. Então, o Sangue de Corvo tornou-se a mão do rei. Sangue de Corvo mostrou-se uma excelente mão, mas muito melhor ainda um mestre de sussurros. Ele e a amante dele, a senhora Shiera Seastar, se mostraram grandes mestres de sussurros. Inclusive, essa amante dele, a senhora Shiera, ela fazia parte do grupo dos Grandes Bastardos. Eles eram amantes e muitos diziam que eles usavam artes das trevas para eles conseguirem descobrir todos os segredos ali de Porto Real. Em 211, depois da conquista, então, estoura a segunda rebelião Blackfyre. Essa segunda rebelião Blackfyre, ela é organizada por Daemon o Jovem. Daemon o Jovem decidiu ir para um torneio de casamento que aconteceu num lugar chamado Alvas Paredes. Ele foi para esse torneio de casamento aí e lá ele iria começar a articular todo o plano dele para que ele pudesse ascender até o Trono de Ferro. O que ele não imaginava é que Brynden Rivers já sabia disso e apareceu lá no casamento já com um exército e prendeu esse cara, o Daemon o Jovem. Dessa forma, o Brynden conseguiu sufocar a rebelião Blackfyre antes mesmo que ela começasse. Em 209, depois da conquista, a terceira rebelião Blackfyre acontece. Dessa vez, quem estava no comando era Rhaegon Blackfyre. Rhaegon, ele foi para a guerra e acabou sendo morto. Foi capturado pelo Brynden Rivers e pela Maker, o Aço Amargo. Aço Amargo foi levado até Porto Real e lá ele foi julgado e condenado à morte. Contudo, Aerys I decidiu que não deveria mandar matar Aço Amargo, então ele decidiu que levaria Aço Amargo até a muralha. O problema é que Aço Amargo no caminho foi recapturado e foi levado de volta ali à Companhia Dourada, que era a galera que servia os Blackfyre. Depois que ele foi recapturado e levado até a Companhia Dourada, ele começou novamente a conspirar contra o Trono de Ferro e conspirar contra o rei que tinha lhe poupado a vida. Dessa forma, o reinado do Aerys tinha um grande problema. Quem seria o sucessor? Já que ele não tinha consumado o casamento, ele não tinha filhos. Portanto, não haveria um sucessor legítimo. Então, o trono passaria para o outro filho do Daemon, quando ele morresse, se esse ainda estivesse vivo, o que não aconteceu, porque Rhaegal, o terceiro filho de Daemon II, acabou morrendo engasgado. Rhaegal teve um filho chamado Aelor e uma filha chamada Aelora. Os dois eram gêmeos e casados. Em um incidente, a Aelora acabou matando o Aelor, então acabou ali também a outra parte, a outra ramificação da sucessão ao Trono de Ferro. Então, em 221 depois da conquista, Aerys I Targaryen morre de causas naturais. Depois que o Aerys morre,
Então o trono passa para Maekar I de seu nome. Maekar foi o filho mais jovem, o quarto filho do Daeron II, ele que acabou ascendendo ao Trono de Ferro. Porque o Maekar tinha sem querer matado o irmão, ele era um rei extremamente amargo, ele não fez um reinado doce, muito pelo contrário. Ele era tão bom quanto o irmão ali nas lutas, nas guerras, etc. Mas ele não conseguia ali cativar os senhores dele como o Baelor conseguia fazer. Então ele não tinha isso daí. Então, até por conta disso, por causa desse todo amargor que ele tinha, digamos assim, ele mandou construir uma nova coroa. Essa coroa ela tinha pontas de ferro negro e ela também tinha ouro vermelho. O ouro vermelho é uma referência à coroa do Aegon Conquistador. A coroa do Aegon o Conquistador era feita de aço valeriano e tinha rubis. A coroa do Aegon foi perdida quando Daeron I estava tentando dominar Dorne. Ele morreu e a coroa do Aegon foi perdida lá. Dessa forma, o Maekar ele viveu o reinado dele praticamente todo em guerra. E o maior problema dele também foi achar um sucessor para o trono quando ele morresse. O Maekar tinha vários filhos e filhas. Então ele tinha, o filho mais velho dele se chamava Daeron, só que era um cara bêbado, era um cara que não tinha nenhum brio. Ele inclusive ele pediu para que ele não fosse nomeado príncipe de Pedra do Dragão, e sim príncipe de Solar Estival, ou Solar Estival, fale como você quiser. Porque ele achava que Pedra do Dragão era um lugar extremamente sombrio, ele não queria aquilo para ele. E o segundo filho, em quem o Maekar depositava toda a confiança, era o Aerion, conhecido como Chama-Viva. Esse cara era louco, mas mesmo assim o Maekar depositava confiança. Foi esse cara que acabou fazendo com que o Maekar matasse o irmão dele. Inclusive o Aerion ele foi exilado para Lys depois que o Maekar matou o irmão dele, o Baelor. Então era uma coisa que ficava difícil. Esses dois, inclusive, acabaram morrendo antes do rei, então eles já não eram mais opção para a sucessão. O Daeron ele teve uma menina, porém ela não era muito inteligente, então algo que já era descartado. O Aerion, o Chama-Viva, ele teve um filho que deu o nome de Maegor. Isso é muito estranho, porque Maegor foi o rei mais cruel que o Westeros já teve. Inclusive ele recebeu o nome de Maegor I, o Cruel. O terceiro filho de Maekar I se chamava Aemon, mas Aemon era um cara que ele era muito inteligente, de modo que ele decidiu se virar ali para os estudos, então ele foi para a Cidadela, e lá da Cidadela, ainda jovem, ele saiu como um mestre e com a sua correntinha. Já o quarto filho do Maekar I se chamava Aegon. Aegon era um cara que tinha servido como escudeiro de um cavaleiro. Esse cavaleiro foi o mesmo que acabou desafiando o Aerion Chama-Viva, que foi o que levou o Baelor I a morrer. O nome desse cavaleiro era Duncan. Em 233 depois da conquista, então, morre Maekar I. Ele estava numa guerra tentando ali sufocar uma rebelião de um lorde nas Marcas Dornesas e acabou morrendo. Para evitar uma nova Dança dos Dragões, a mão do rei Brynden Rivers resolve então fazer um novo grande conselho, assim como aquele realizado em 101 depois da conquista, que eu já falei aqui no canal. Então, ele decide evitar a Dança dos Dragões convocando esse novo conselho, e nesse conselho começaram ali a debater quais eram as pretensões ao trono. A filha do Daeron, ele já foi descartado. Não, essa menina é mulher, não pode. Além do mais, ela não é muito inteligente, então deixa pra lá. Eles descartaram o Maegor I por causa do nome dele, porque ele era muito jovem. Um rei muito jovem significava um grande tempo de regência, algo que eles não queriam, até porque o reinado do Aegon III, por exemplo, teve um grande tempo de regência e isso não foi nem um pouco legal. Foi um reinado que não foi nem ruim nem bom, como eu já disse aqui, mas não foi legal enquanto teve a regência. Então, sobrava basicamente duas opções, o Aemon e o Aegon. O Aemon era um mestre, então ele não poderia ascender ao Trono de Ferro, mas estudaram porque eles não queriam o Aegon, porque o Aegon ele era quase um camponês, ele viveu muito tempo de forma simples, então as pessoas não queriam ele, queriam o Aemon. Só que o Aemon não queria ser rei, eles estudaram até a possibilidade de tirar dele a corrente e ele virar rei, mas ele falou, não, eu não quero ser rei, eu quero que rei seja meu irmão Aegon, conhecido como Aeg, inclusive. Vale ressaltar que Aemon é justamente o mestre Aemon que aparece na série, aparece nos livros também. E o Aegon é o Aeg. Inclusive, na série, quando a gente vê a cena do mestre Aemon lá, a última cena dele, ele fala, Aeg, eu sonhei que eu era velho. É justamente esse, o mesmo Aeg, que eu estou falando aqui para vocês. Houve ainda um outro pretendente ao Trono de Ferro. O nome desse cara era Aenys Blackfyre. Ele decidiu que ele deveria tentar ali o Trono de Ferro de forma legal. Então, ele foi e mandou uma cartinha e falou, quero ser aí o novo rei de vocês.
E daí o Brynden Rivers foi e mandou um salvo-conduto para ele. Falou, não, chega aí, você apresenta sua pretensão ao trono, e se eles votarem que você vai ser o novo rei, você é o novo rei, não tem problema nenhum. Esse cara foi e falou, bom, então eu vou lá. Ele desembarcou em Porto Real. Assim que ele desembarcou, ele foi capturado pelos homens ali da coroa e arrancaram a cabeça dele fora. O Brynden então chegou no conselho e mostrou a cabeça dele e falou, qualquer um que apoiar a rebelião Blackfyre vai ter esse mesmo destino. Dessa forma, Aegon foi escolhido como o novo governante de Westeros. Aegon foi conhecido como Aegon V o Improvável. Por que improvável? Daemon teve 4 filhos. Maker I foi o rei, o 4º filho. Maker teve 4 filhos e Aegon foi o 4º filho. Portanto, o quarto de quarto. Ele estava muito distante do Trono de Ferro e mesmo assim conseguiu se tornar rei. Portanto, era muito improvável que ele conseguisse ser rei, mesmo assim ele conseguiu. O primeiro ato do Aegon foi prender Brynden Rivers, porque ele tinha matado o Aenys Blackfyre. Então, ele estava sendo acusado ali de ter matado o cara. Ele não negou, o Brynden não negou o que tinha feito, mas disse que ele entregaria a honra dele ao reino se fosse necessário para manter a paz. Ele foi condenado à morte, julgado e condenado à morte, mas aí o Aegon falou, não, eu te dou uma última chance, você pode ir para a muralha e vestir o negro se você quiser. Brynden então foi para a muralha e realmente vestiu o negro, e com ele foram mais de 200 homens que serviam a ele e decidiram que iriam com ele junto para a muralha, inclusive. Junto do Brynden Rivers foi Mestre Aemon para a muralha, então, em 233 depois da conquista foi quando Aemon foi para a muralha, só por curiosidade aí para vocês. Durante o reinado do Aegon, ele já começou em um inverno rigoroso. Então, se o inverno era rigoroso ali no sul, no norte, era quase impossível de se viver. E realmente o Aegon sabia disso, então ele decidiu mandar muitos suprimentos, muitas sementes, muitos mantimentos para o norte. Algumas pessoas não gostavam disso, porque parecia que ele estava privilegiando. Mas o Aegon, ele queria um governo extremamente justo. Ele inclusive queria diminuir ali todos os direitos que os lords tinham. Ele achava um absurdo algumas casas terem mais direitos. Inclusive ele lembra um pouco Daenerys querendo quebrar a roda. Mas ele queria diminuir isso daí. Mas ele falava, não, esses senhores não devem ter tanto poder. A gente tem que ter uma sociedade um pouco mais igualitária. Só que ele enfrentava forte oposição de todos os senhores, obviamente. Tanto que alguns se rebelavam abertamente contra ele, o que fez com que o reinado dele, ele teve que passar muito sob a armadura, tentando sufocar ali algumas rebeliões. Ia lá, um cara falava, ei, você tá atirando com a minha cara. Ele ia lá, sufocava uma rebelião. Ia sufocando rebelião por rebelião para tentar manter o reino em paz. O Aegon, ele não gostava nem um pouco da ideia dos Valyrianos, dos Targaryen, de casar irmão por irmão, essa galera entre família. Ele não gostava disso. Ele inclusive se casou por amor. Como ele estava muito distante do Trono de Ferro, ele não teve problema em escolher a senhora Beta Blackwood. Não é uma casa tão grande assim, é uma casa grande, mas não é tão grande, tão importante. Então ele foi lá, casou com ela, de boa, não era nada grande assim. Até essa mulher estava longe da lista de sucessão da própria casa dela. Então era um casamento pequeno, ela acabou virando rainha. Então o Aegon, ele decidiu que ele deveria firmar alianças, mas por meio de casamento. Então ele tinha 5 filhos, 3 filhos e 2 filhas. O primeiro filho dele, o mais velho, se chamava Duncan. O segundo filho se chamava Jaehaerys. O terceiro, Daemon. Já as meninas se chamavam Shaira e Rhaelle. Essas meninas e esses meninos se tornaram uma grande dor de cabeça para o Aegon, porque ele começou a arranjar os casamentos e os filhos eram extremamente teimosos, de modo que ele arranjou o primeiro casamento do filho dele e sucessor ao Trono de Ferro, o Duncan. Ele falou, Duncan, case então com a filha de Sir Lionel Baratheon. O problema é que o Duncan acabou viajando e conheceu uma mulher que se intitulava Jenny Pedra Velhas. Essa Jenny, ela acabou enfeitiçando, digamos assim, o Duncan, que se apaixonou por ela. E daí ele queria largar o casamento que o pai dele tinha arranjado com a filha do Lord Lionel Baratheon, de forma que isso seria um ultraje. Então o Aegon tentou convencer o Duncan, mas não conseguiu. De modo que o Aegon chegou e falou, olha, então você escolhe, ou você tem o Trono de Ferro, ou você tem a sua mulher. O Duncan não hesitou, escolheu a mulher ao Trono de Ferro e decidiu que não seria rei de Westeros quando o pai dele morresse. Por conta disso, inclusive, o Lord Lionel Baratheon
decidiu levantar uma rebelião contra o rei. Ele achou um ultraje o filho do rei ter largado a filha dele para ir ficar com uma mulher sem descendência alguma. Inclusive, a rebelião dele foi contida em um embate singular contra o Sir Duncan o Alto. Sir Duncan o Alto foi conhecido como Duncan o Alto porque o filho do rei se chamava Duncan, em homenagem a esse Duncan. Duncan era o cavaleiro cujo qual o Aegon V tinha servido de escudeiro. Por conta disso, ele era agora Lorde Comandante da Guarda Real, inclusive. Sir Duncan duelou contra Sir Lionel Baratheon e conseguiu vencer. Depois que ele venceu o Lord Lionel Baratheon, ele foi e jurou novamente lealdade ao Trono de Ferro. Para amenizar as coisas, então, o Aegon falou, olha, eu vou ceder a minha filha, a Rhaelle, para você casar o seu filho com ela. Depois que você casar o seu filho com ela, aí vai ficar tudo legal entre as nossas famílias. E o Lionel decidiu que faria assim. Os próximos a desafiarem ali a autoridade do Aegon e da mãe também foram Jaehaerys e Shaira. Apesar do Aegon não gostar desse negócio de casar irmão com irmã, o Jaehaerys e a Shaira, eles achavam que isso era normal. Eles eram apaixonados um pelo outro e eles tinham um sonho de se casar. Quando o rei soube disso, decidiu separar os dois. Mas aparentemente, ao separar os dois, o amor apenas floresceu e ficou maior. De modo que um dia eles conseguiram escapar ali dos guardas deles e se encontraram e se casaram em segredo. Quando o Aegon ficou sabendo, o casamento já tinha sido consumado, ele não podia fazer nada. O Jaehaerys estava prometido para uma Tully e a Shaira estava prometida para um Tyrell. Novamente o Aegon teve que encarar ali a fúria dos Lords. O último a enfrentar ali a soberania de Aegon V, digamos assim, foi o filho mais novo dele, o Daeron. Daeron estava prometido para se casar com Olenna Redwyne. Você conhece Olenna Redwyne? Hoje ela é conhecida como Olenna Tyrell, porque ela se casou com um Tyrell. O Daeron, ele decidiu que não se casaria com ela, mas dessa vez não foi em detrimento de nenhuma outra mulher. Na verdade, o Daeron aparentemente preferia a companhia de homens, se é que vocês me entendem. Então, dessa forma, nenhum dos casamentos que o Aegon arranjou, exceto talvez o da Rhaelle, ele conseguiu fazer com que vingasse. Infelizmente, depois a gente vai descobrir que esse casamento era o que não deveria ter vingado. Depois de todas essas turbulências aí, digamos assim, o Aegon começou a ter um reinado um pouco mais tranquilo, mas ele acreditava que ele precisava de novo ter dragões. Ele começou a sonhar cada vez mais com dragões. Isso era muito comum na família Targaryen, eles sonhavam muito com dragões. Ele começou a sonhar com dragões e ele acreditava que, se assim como o Conquistador e as irmãs dele, ele tivesse dragões, ele poderia fazer a reforma que ele queria fazer no reino, diminuir o poder das casas. Porque se alguém fosse peitar ele, ele teria dragões, então ele queria muito trazer dragões de volta. Infelizmente, essa obsessão por trazer dragões de volta acabou mostrando que foi a ruína ali de Aegon V. Em um momento de comemoração, de felicidade para o Aegon V, acabou acontecendo uma grande tragédia. O Aegon V foi para Solar Estival, que é uma fortaleza que fica em Dorne. Na verdade não é uma fortaleza, mas é um castelo que fica em Dorne. E lá ele decidiu que ele queria comemorar o nascimento do primeiro bisneto dele. O nome desse menino era Rhaegar, Príncipe Rhaegar Targaryen. E esse Rhaegar era filho do neto dele, Aerys, com a neta dele, a Rhaella, ou Rhaella, não sei como vocês querem chamar. Lá eles decidiram fazer essa festa e decidiram tentar ressuscitar os dragões com fogo vivo. Por conta disso, ele acabou incendiando o Solar Estival e aconteceu a grande tragédia de Solar Estival, onde o Aegon, o Duncan o Alto, o Duncan, o filho do Aegon, acabaram morrendo junto com vários outros senhores. Então, assim terminava o reinado de Aegon V, o Improvável. Então, em 259, depois da conquista, Jaehaerys, segundo de seu nome, assume o Trono de Ferro. Ele mal tinha acabado de assumir o Trono de Ferro e ele já tinha que se lançar à guerra. O problema é que a quinta rebelião Blackfyre estava estourando. E o Jaehaerys, apesar de não ser um cara guerreiro, ele era magricela, ele era mirradinho, ele era doente, ele não sabia manusear armas, ele era o menos guerreiro de todos os irmãos. E ele falou, não, mas a gente tem que ir pra guerra. A gente precisa fazer alguma coisa. Ele decidiu levar o Dragão Vermelho para lutar contra o Dragão Negro mais uma vez. Ele inclusive queria liderar o exército. Mas a mão dele, Sir Ormond Baratheon, Ormond inclusive filho de Lord Lionel Baratheon, aquele que duelou contra o Duncan, o Alto, e depois acabou tendo ali a filha do Aegon para se casar justamente com Ormond. Esse cara foi quem persuadiu o rei e falou, não vai lutar porque se você for lutar, você não tem muita habilidade, então você pode morrer.
fica aqui, é mais seguro para vossa graça ficar aqui, eu vou e eu comando o exército. Foi o Armand Baratheon comandar ali o exército, mas acabou morrendo, foi um dos primeiros a morrer, morreu inclusive nos braços do filho dele, Stephen Baratheon. Inclusive aí mais ou menos começa a derrocada dos Targaryen, porque Stephen Baratheon é justamente pai de ninguém mais, ninguém menos do que Robert Baratheon. Mas depois da morte de Ormond, quem assume é Sir Gerald Hightower, ele que decide ali o que vai acontecer na guerra, e a guerra continua acontecendo por algum tempo. Quem decide a guerra é um cavaleiro chamado Sir Barristan Selmy. Barristan Selmy, em um combate singular, consegue matar um Maelys ou monstruoso, e assim mata o último filho de Daemon Blackfyre, acaba com a linhagem masculina dos Blackfyre, e acaba também com o erro que o Aegon IV, o Indigno, acabou fazendo ao ele pegar a espada dele, a Blackfyre, e conceder ao Daemon, que acabou ocasionando toda essa rebelião aí. 5 gerações acabaram tentando usurpar o Trono de Ferro, muitas pessoas morreram por conta da burrice de Aegon IV. Após isso, porém, então o reino começou a ter paz. O Jaehaerys era um bom rei, ele conseguiu reestabilizar o Westeros, ele conseguiu fazer as coisas andarem em Westeros. O Jaehaerys ele tinha conseguido ali se reconciliar com a maioria das casas, porque o pai dele, querendo fazer as reformas, tinha conseguido algumas rixas meio burras. E por conta disso, o Jaehaerys teve todo um trabalho de tentar uma reconciliação, e ele foi conseguindo essa reconciliação, que depois inclusive foi cagada pelo filho dele. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Então, Jaehaerys foi o 16º rei da dinastia Targaryen, e assim começava mais do que nunca a derrocada dos Targaryen. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam gostando dessa série de vídeos, espero que vocês deixem também a opinião de vocês nos comentários, o que você está achando sobre os vídeos. É muito importante para mim mesmo. Eu peço que se você não é inscrito, você se inscreva no canal, se você ainda não nos acompanha nas nossas redes sociais, passe a acompanhar, você vai encontrar todos os links na descrição do vídeo. Muito obrigado por você que assistiu esse vídeo até aqui e até a próxima.